Fala, queridos, veremos agora ângulos especiais. Bom, nos ângulos especiais, o mais importante de todos é o ângulo reto. Este ângulo é referencial para vários outros ângulos. Então, o que é um ângulo reto? Cuidado, o ângulo que parece que é reto nem sempre é reto. A questão tem que falar que ele é reto ou tem que colocar a simbologia correta. Então, ó, se eu coloco isso aqui, ó, atenção, atenção, isso aqui, ó, não é ângulo reto. Ah, Alex, mas parece é pouco. A questão tem que falar que ele é reto ou tem que ter a simbologia adequada. Então, ó, se você colocou duas semi-retas aqui, ó, e se colocou essa simbologia, aí sim, aí nós temos o ângulo reto. O ângulo reto vale 90 graus. Vamos colocar aqui, ó, 90 graus, está aqui o nosso ângulo reto. Então, atenção, nunca ir no que apenas parece. Vamos lá? Continuamos. Depois do nosso ângulo reto, o nosso ângulo agudo. Ângulo agudo é um ângulo maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Então, o nosso ângulo agudo, vou fazer um desenho aqui, ó, este ângulo que vai começar aqui no ponto A, vem até o nosso vértice O e depois até o nosso ponto B, duas semi-retas com mesma origem, essa abertura que eu vou chamar de alfa, se for um valor entre 0 e 90 é o nosso ângulo agudo. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nosso ângulo alfa, ele tem que ser obrigatoriamente maior do que 0 e menor do que 90. Se acontecer isso, chama-se ângulo agudo. E o ângulo obtuso? O ângulo obtuso, nós vamos ter um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Por exemplo, eu tenho aqui o vértice do ângulo, isso aqui é uma semi-reta, temos aqui outra semi-reta. Vou colocar esse vértice O, vou colocar aqui um ponto A qualquer e colocar um ponto B também qualquer. Essa semi-reta com essa semi-reta determina essa abertura angular que eu vou chamar de beta. Se o nosso ângulo beta for maior do que 90 e menor do que 180, teremos o ângulo obtuso. Então o nosso ângulo beta maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, ângulos obtusos. E o que é um ângulo raso? O ângulo raso também chamamos de dois ângulos retos. Vamos colocar aqui, ó, ângulo raso, chamamos de dois retos. Ângulo raso ou dois retos é a mesma coisa. E vocês vão pensar comigo, se o ângulo reto é de 90 graus, o que são dois retos? 180. Então o ângulo raso vale 180 graus, ou ângulo de meia volta. Então, colegas, vamos lá? Isso aqui seria um ângulo de meia volta. Isso aqui vale 180 graus, chama-se ângulo raso. 180 graus, grava, sempre ângulo raso. Bom, e ângulo nulo? Ângulo nulo, nós vamos ter aqui, ó, uma semi-reta. Começou aqui, essa aqui é uma semi-reta, uma outra semi-reta coincidente com ela e de mesma origem, com a abertura entre elas é 0, este ângulo nulo ou ângulo de 0 graus. Bom, aí temos alguns ângulos que são importantes em muitas questões e vamos ter atenção, vamos ter cuidado com este ângulo, ângulos opostos pelo vértice, ângulos OPVs. Ângulos opostos pelo vértice chamamos de ângulo OPV, ângulo OPV. São ângulos formados por duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Retas que se cruzam num único ponto. Vamos colocar aqui, ó, eu tenho que ter uma reta, temos que ter outra reta concorrente cruzando nesse ponto. Determinamos 4 ângulos, onde 2 a 2 eles são congruentes. Congruentes é mesmo valor. Dá uma olhadinha aqui, ó. Este ângulo aqui e este ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice. O valor, se aqui for alfa, aqui também é alfa. Atenção, queridos, este ângulo aqui e este ângulo aqui também são opostos pelo vértice. Se este ângulo aqui for beta, aqui também é beta. Agora, atenção com o que parece e não é. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, e tenho isso aqui, por exemplo, aqui assim, ó, por mais que tenha um vértice comum, este ângulo aqui e este aqui, ó, vou chamar aqui de alfa e aqui de beta, eles não são OPVs, porque não são duas retas que se interceptam. Tem que ser, ó,
uma reta e outra reta. Aí sim, esses ângulos que ficam opostos, OPVs, são ângulos congruentes. E para continuar aqui, bissetriz de um ângulo. Bissetriz é uma reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais. Dois ângulos congruentes de mesmo valor. Por exemplo, se nós temos aqui, queridos, uma abertura angular qualquer, vou colocar valor para ficar mais visível. Vou colocar um ângulo aqui de 40 graus. Vou colocar aqui o nosso pontinho A, vamos colocar aqui o nosso vértice O e o nosso outro ponto B. O que é a bissetriz do nosso ângulo AOB? É uma reta que divide o ângulo dado em dois ângulos de mesmo valor. Ou seja, você vai passar uma reta dividindo ao meio. Eu vou ter então que essa abertura, metade de 40, vai ficar 20 para cá. Essa outra abertura, outra metade, tem que ser igual a 20. Então, a bissetriz divide o ângulo dado em dois ângulos de valores iguais, ou divide ao meio. Se você tiver um problema qualquer e falar que é bissetriz, mas não tiver o valor, como é que você faz? Você tem o seu ângulo, você vai traçar a bissetriz, você vai chamar essa abertura e essa abertura com o mesmo valor. Chamou aqui de x, aqui também de x. Aí eu posso fazer as questões. Queridos, para a gente fechar aqui, ângulos complementares. São dois ângulos cujo o valor, a soma desses valores resultam em 90 graus. Então, ó, ângulos complementares são dois ângulos cuja soma dos valores resultam em 90 graus. Por exemplo, se eu tenho aqui o nosso ângulo, vamos colocar aqui de 30 graus, uma abertura angular de 30 graus. Eu tenho aqui um outro aqui, ó, vamos colocar de 60 graus, vamos colocar uma outra abertura de 60 graus. E para que eles não precisam ficar um ao lado do outro. Eu tenho aqui, ó, se aqui for 30, aqui for 60, quanto é que é a soma? A soma é 90. Então, dois ângulos cuja soma, vamos colocar aqui, ó, se eu tenho um ângulo alfa somado com um ângulo beta, resultando em 90 graus, são ângulos complementares. O que são ângulos suplementares? São dois ângulos cuja soma resulta em 180 graus. Bom, para a gente fechar aqui, ó, eu vou colocar aqui um ângulo de 60 graus, está aqui um ângulo de 60 graus. Eu vou colocar aqui um outro ângulo de 120 graus, 120 graus. Então, se esses dois ângulos, se a soma dos valores resultar em 180 graus, são ângulos suplementares. Vamos colocar então, ó, se eu tiver um ângulo alfa somado com um ângulo beta, e se isso resultar em 180 graus, são ângulos suplementares. Amigos, um abraço e até a próxima.